sejam bem-vindos a Uma Palavra. Aqui você vai ver testemunhos marcantes, edificantes, que vão abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas hoje. Eu me chamo Andressa, esse é meu esposo Lucas. Oi pessoal, um prazer estar com vocês aqui no episódio 2. E nós temos um casal maravilhoso para apresentar para vocês. Mas eu quero dizer que no episódio de hoje, a palavra é ateísmo. E quero apresentar aqui vocês, Felipe, Renata. Sejam nossos amigos aí de longas datas. Sejam muito bem-vindos, viu? Fiquem à vontade. Amém. Obrigado, Andressa. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui atendendo a esse chamado de Deus também, que eu tenho certeza que é esse projeto. Eu tenho certeza que vai abranger muita gente e vai transformar a vida de muita gente. Então Deus abençoe vocês também nessa caminhada. Tenho certeza que isso aqui vai ser uma bênção muito grande para todo mundo. Amém. Pra gente é um prazer estar aqui, compartilhando um pouco do que Deus fez na vida da gente e trazendo para as outras pessoas também que estão ouvindo palavra de esperança, né? Enfim, que seja uma bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Felipe, Renata, como a Andressa falou, a palavra de hoje é ateísmo. E a gente já conhece um pouco da história de vocês, só que as pessoas que estão nos escutando e nos vendo não conhecem. Então eu queria que vocês nos falassem. Vocês dois eram ateus, como que vocês se descobriram ateu? Como que foi o começo dessa história, nessa caminhada no ateísmo? Bom, eu começo ou você começa? Pode começar. Bom, eu sempre me vi um ateu, apesar de ter frequentado outras religiões antes, né, da minha conversão de verdade. Passei por vários lugares, mas eu nunca me reconheci cristão, até então. Chegou um momento da minha vida que eu declarei que eu era um ateu. Por várias coisas que aconteceram, por vários problemas que aconteceram ao longo da vida, inclusive nesses outros lugares, eu digo hoje que eu fui me amargurando e que esses outros lugares, e não estou culpando eles diretamente, hoje eu entendo que todo processo é um processo de Deus, inclusive, mas eu cheguei à conclusão que a maior parte das vezes foram esses ambientes que me afastaram de Deus ao invés de me recolher para Deus. Uhum. Né? Eu acho que aí fora, muitas vezes, muitas coisas criam um Deus muito distante, muito difícil de alcançar. E aí, para quem vinha de uma completa falta de fé, ia ficando cada vez menos motivante, vamos dizer assim. Né? Porque no início era essa coisa da motivação. Depois eu fui entender que era coisa de Deus. Mas eu não consigo te dizer assim, um ponto de ruptura ali, né, de falar assim, não, agora eu me tornei ateu. Foi um processo, eu fui me tornando um ateu ao longo do tempo. Foi mais ou menos quando você tinha quantos anos? Você consegue lembrar isso? Consigo. Cara, eu tinha uns 15 para 16 anos. Uau, eu passei por uma parte da minha família era espírita kardecista. Uhum. E, pelo amor de Deus, não quero julgar ninguém, nem nada, como diz outro, cada um sabe o seu. Sim. Né? E eu participei do kardecismo por alguns anos. E durante o kardecismo, ao longo desses anos, eu também, por um interesse próprio, eu fui estudar, parte da minha formação foi estudar a parte de desenvolvimento humano, desenvolvimento mental, psicologia, neurociência, essas coisas todas. Passei por áreas da PNL, da hipnose, essas coisas todas. O que eu fui vendo dentro do espiritismo foi me causando um certo desconforto ao longo do tempo. Chegou um momento onde eu falei assim, cara, tudo isso aqui é sugestão, nada disso aqui é fé. E aí aconteceu um fato lá dentro específico, que eu não vem ao caso, que eu falei, cara, chega pra mim, não quero mais saber. E aí, só que aí eu virei uma chave completa. Eu estava por volta aí dos meus 20 anos, 21 anos. Uhum. Né? Nesse intervalo todo eu servi esse lugar. E foi aí que eu virei a chave. Saí desse lugar e resolvi que nunca mais queria saber. Só que aí, eu sempre fui um cara muito extremo de tudo. Né?
E hoje falo essas coisas e quero deixar claro o seguinte, eu não tenho, assim, tudo que a gente vai dizer aqui, eu não tenho nenhum orgulho do meu passado, né? Não é nada que eu diga de boca cheia para contar uma história. Eu costumo dizer o seguinte, a história não é minha. Não é a história da minha conversão. Não é a história não fui eu que me entreguei para Deus. Entendeu? A minha história é a história de Deus que me salvou. Eu não estava procurando Deus. Nesse momento que eu virei a chave, como eu sempre fui muito extremo, eu sempre tive uma mente muito científica, eu falei, então eu vou para o extremo oposto também. E me tornei um ateu atuante. Inclusive li a Bíblia enquanto era ateu. Uau! Né? Para provar para as pessoas que não existia Deus através da Bíblia. Ô Felipe, e o que te fez acreditar que Deus não existia? Aconteceu eu sei que você falou dessa experiência no espiritismo, mas assim, na tua vida pessoal, teve algum momento que você falou, cara, Deus não existe, e isso te levou a acreditar isso daí? Lucas, eu não tinha... A Renata costuma dizer, inclusive, que ela falava isso com algumas pessoas ao longo da nossa vida, que ela falava assim, cara, não tem motivo nenhum para o Felipe ser tão amargurado como ele é. Né? Depois ela, inclusive, pode falar sobre isso também. Eu não sei te dizer, além desse fato, obviamente eu acho que a influência de algumas pessoas que eu convivia na época, né, que foram repetindo isso para mim, me convencendo disso, e depois eu fui ver que, na verdade, o convencimento que eu deixava as outras pessoas fazerem comigo, na verdade, não era porque eu era forte ou muito inteligente, é o contrário, porque eu era fraco demais. Eu deixava minha cabeça ser feita por qualquer ideia. Mas eu era um cara amargurado. Eu era um homem amargurado. Insatisfeito, né? Insatisfeito. O tempo inteiro. Insatisfeito com tudo. Nada alegrava. A minha sogra dizia, muitas vezes conversando com ela, eu conversava muito com a minha sogra, às vezes, em situações onde eu não via muita luz, né, no fim do túnel. Sim. E ela falava assim, pra mim era tão difícil, desde que ele é criança, Renata, porque eu sempre olhei para ele e pensava, ele nunca vai ser feliz. Eu nunca consegui fazer meu filho feliz. E aí a minha sogra se expressava muitas vezes assim, porque eu trocava, às vezes, eu conversava com ela trocava informação nesse sentido, né? Minha sogra, eu não consigo entender a mente do Felipe, eu não consigo entender a tristeza dele, porque que nada tá bom pra ele. E ela falava isso, eu também não sei te responder isso, ele é assim desde criança. Eu tinha uma vida boa, eu tinha posses, a gente tinha uma bela vida, dinheiro, uma família perfeita, que depois a gente foi ver que não era uma família nada perfeita, era destruída. Cara, eu não sei te dizer assim, eu tinha um vazio dentro de mim que nada preenchia. Isso foi se tornando ao longo do tempo um vazio cada vez maior, que eu me tornei insaciável, entendeu? Então, não era mais por alguma coisa. Era um vazio que nada preenchia. Que só preencheu, e depois eu te conto isso aí, que só preencheu na noite em que Deus apareceu e me salvou. Desse dia em diante, eu nunca mais senti esse vazio. A gente vai falar sobre essa noite. Porque tem coisa, esse vazio, nada preenche, cara. Esse vazio é o lugar de Deus. Então nunca ia preencher. Só que eu não sabia disso. A gente vai falar sobre essa noite logo, segura aí. Mas, Renata, eu queria te perguntar para você. Nesse tempo que você acabou, né, falando aí, que você trocava experiência junto com a sua sogra, porque conhecia, obviamente, mais o Felipe. Como que era o casamento de vocês? Como que era o casamento de vocês nessa época? Não era, né? A gente se casou novo, né? Eu me casei grávida e logo que a gente se casou, depois de 8 anos de namoro, já sabíamos que o nosso namoro era difícil e decidimos nos casar. O nosso casamento era muito difícil, né? Então, esse vazio que o Felipe fala que tinha, gerava nas ações dele uma relação muito difícil, né? De conversar, de buscar planos juntos, de construir, de fato, sonhos que um casal recém-casado constrói. E da minha parte,
também por ter nascido e crescido em um lar onde a religião era a religião católica, porém ninguém conhecia a palavra de Deus, né? Nós temos uma família que as pessoas são católicas, mas na minha casa os meus pais não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. E eu cresci com a ideia de que a mulher ela tem que ser independente, que ela tem que cuidar da própria vida, não com o conceito de uma só carne, né, de uma só vida. E eu não tinha sabedoria para lidar com ele. Ele não tinha essa alegria que só Jesus traz para a gente gente sabe disso também. Então a gente tinha um casamento muito difícil, um casamento fracassado. Eram discussões diárias. A gente chegou a se separar um tempo. Com a nossa filha, 40 e poucos dias separados. Com 1 ano de idade a gente se separou. E a gente tentou de todas as coisas, até que quando o Felipe me chamou pra gente vir morar nos Estados Unidos, ele tentou anos até eu decidir vir. Quando ele falou, vamos mudar daqui, vamos tentar, sei lá, longe daqui. Eu pensei, ok, já tinha uns quase 7 anos de casado. Eu falei, ok, mas na minha cabeça eu tinha certeza que a gente viria e que a gente ia se separar aqui rapidamente. Eu ia voltar com a consciência tranquila de que eu tentei tudo, né? Mas o nosso casamento era um casamento que não existia, na verdade, não era um casamento. Nós éramos 2 pessoas que tínhamos uma filha em comum e moravam na mesma casa. Uau. 2 pessoas completamente desconhecidas. Uau. Esse era o casamento que a gente tinha. Não tinha intimidade. Por falar de filhos, assim, quando as crianças chegaram, né, vocês falaram que tiveram uma filha primeiro, e quando o outro filho veio, como que era, assim, a criação de vocês diante desse vazio que vocês falaram, né? Como que vocês lidavam com as questões? Andressa, esse é um assunto que é um dos assuntos que mais me chateia do passado. Porque não tem volta, né? Assim, a gente reconstrói, mas tudo que a gente plantou na vida dos nossos filhos, né? A maneira com que a gente... Tudo que a Gabi me ouviu dizer quando era ateu, né? Inclusive dizer para ela que ela podia acreditar no que ela quisesse. Todas as blasfêmias que eu fiz na frente dela. O Luiz não participou muito disso, porque o Luiz já pegou outra fase. Mas a Gabi, a gente vê nela hoje feridas, né, cicatrizes dessas minhas atitudes. E é uma coisa que, infelizmente, a gente pode tentar construir algo novo daqui para frente, e a gente está tentando muito duro. Mas não é uma coisa que eu possa voltar lá atrás e desfazer. Você pode contar pra gente, se sente, assim, a liberdade de contar algum fato, por exemplo? Alguma dessas atitudes? Posso, vários. Por exemplo, várias vezes de falar na frente dela que, né, blasfemar feio, assim, de falar que da minha mãe, por exemplo, na frente dela, quando saindo da casa da minha mãe com ela, e minha mãe fala assim, vai com Deus, meu filho. Eu falo assim, não cabe ele no carro. Meu Deus. Infelizmente. Não tem como desfazer isso. É só a graça e o favor de Deus, né? E assim foram vários, né? E quando que teve, durante essa caminhada, Felipe, Renata, que você começou a duvidar que Deus não existia? Cara, então, aí foram acontecendo fatos inusitados, né? Que hoje eu ainda brinco que os crentes costumam falar que são jesuicidências, né? Mas que Deus não existiu ou que Deus existia? Não entendi. Então, que ele começou a duvidar que Deus não existia. Então, vou fazer a história bem curta para conseguir chegar no ponto, tá? Sim. A gente mudou de Formosa para Palmas para abrir uma empresa em Palmas, Tocantins. Chegando lá, a gente conheceu um casal, que era um casal de evangélicos, que a Renata falou assim, vai lá buscar um dia, a Gabi era amiga da filha deles, e ele falou, vai lá buscar um dia vai lá buscar a Gabi na casa deles. Aí eu fui lá e falei, Rogério e Karina, se eles estiverem ouvindo, eles vão assistir com certeza. Aí eu falei para ela, o que eu vou fazer na casa de um crente, sendo que eu sou ateu? Eu não tenho nada para conversar com eles, não vai dar assunto. Os crentes são chatos, né? Assim que o pessoal fala. É assim Pode que a gente falar pensava. que você achava que os crentes eram chatos, Com certeza. Mas, saco. Achava muito. Antiquado. Eu vou chegar lá, o cara vai tentar me converter, bicho, eu não vou converter. Eu não quero, entendeu? Cara, chegamos lá, ele foi extremamente
estratégico, não tocou o assunto. Nós conversamos por 2 horas, eu saí de lá apaixonado nele. Caramba, olha só. Desse jeito. Existe um crente por aí, então. Cara, né? aí fizemos amizade, um belo dia, muito tempo depois, ele, toda vez que a gente encontrava, saía e fazia janta lá em casa, tal, saía, tal, e ele falava, começava a jogar a sementinha, Deus abençoe, falava uma coisa aqui, falava uma coisa da igreja, um belo dia, ele virou na sacada da minha casa e falou assim, falou alguma coisa de Deus pra mim, eu falei, Rogério, é o seguinte, cara, você sabe que eu não sou um cara religioso, e não vou me tornar, não quero que você atrapalhe a nossa amizade, porque eu gosto demais de você. Ele falou assim, Felipe, mas eu não tô falando de religião pra você, eu não tô perguntando que igreja que você vai, eu quero que você volte a acreditar em Deus, a igreja que você vai pra mim não faz a menor diferença. Aí na hora que isso me veio na cabeça, eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada nisso. Tem golpe. Esse golpe. crente Porque tá não vai me chamar pra esquisito. igreja dele, pra dar o dinheiro na igreja dele? Já pensei comigo, né? Falei, é golpe. Passou, vim pros Estados Unidos. Na vinda pros Estados Unidos, encontrei uma corretora lá do Brasil, mandei mensagem, nada a ver, cara, caí na mão da Vivi e do Marco. A Vivi é uma corretora em Austin que ajudou a gente a escolher uma casa a primeira vez. Ela é conhecida em Austin como uma corretora de Deus, que todo cliente que ela pega, ela leva pra igreja. Eita. Bicho, foi, assim, ó, eu mandei uma mensagem lá do Brasil no Facebook. Caiu ela. Queremos Conhecida você aqui, hein, no programa. Quero Cara, tem noção. As histórias delas são lindas. Cara, a história deles é linda, maravilhosa. Eles têm um maravilhosa, testemunho lindo. Deus foi O Marco direcionando. é diretor da Apple. Ela é uma corretora de super sucesso. Eles são uma bênção. Vocês vão ver. Enfim, aí nessa história, ela pegou... Nós chegamos, aí tem o tal da armadilha dos crentes. O que é a armadilha dos crentes? Um café da manhã, maluco. Das mulheres. Sempre pega pela barriga. Chegou em Austin, ela, um café da manhã, puxou a Renata começou a ir pra igreja, no primeiro domingo. Lucas. Você sabia que é por isso que toda igreja tem cantina, né? Porque os crentes não bebem, mas come que é um trem, né, bicho? Eu aprendi isso depois que eu virei crente. Entendeu? Aí, enfim, aí levou ela pro café. Chegou no café, cara, ela dali já virou a chave. E no outro domingo já estava na igreja, já entregou a vida. Já aceitei Jesus. Já orou, já ajoelhou, já foi, já voltou pra casa crente com a Bíblia na mão. Ele só não sabia, eu não contei essa parte. Chegou em casa primeiro domingo, cara, eu olhei aquilo, ela chegou super empolgada falando da igreja. Eu falei, é o seguinte, não é ameaça, eu só tô te falando. Não é uma ameaça, imagina. Não, era... Seguinte, olha ele o dedo. era bem tranquilo. Eu era desse jeito. Olha o dedo, não é nenhuma ameaça. Radical, bicho. Assim, honestidade radical. Ele era entendeu? bem tranquilinho. Falou, se vier com papo de crente pra mim, nós estamos separados. É simples assim. Ele falou na sala de casa. Se vier com papo de crente pra mim, nós estamos separados. Deixa eu pausar aí. O que você sentiu na hora? Não, assim, não era Eu vou uma te falar o novidade. que ela sentiu na hora. Não era uma novidade muito grande. Como eu disse, nosso casamento já era difícil. O que mais que poderia vir pela frente? Uma separação, né? Mas aí quando você aceitou a Jesus, você não falou, mas o meu marido, ele é ateu. Não, passou você não nem tem isso. noção. Ela botou a igreja inteira pra... Contou pra igreja inteira que eu era ateu, botou a igreja pra orar, mano. Pra mim, foi muito... foi uma surpresa muito grande também, porque quando a Vivian me chamou pro café da manhã, já no outro dia tinha culto. E aí, quando eu cheguei na igreja, ao final do culto, eu tava muito abalada. Primeiro que eu tinha acabado de chegar em um novo país, toda a situação, né? E a gente não tava bem. Mais uma vez, a gente não tava bem. E aí, quando o pastor, ao final do culto, fez o apelo, o Espírito Santo me tomou e eu aceitei Jesus, e aquilo, para mim, foi uma sensação muito nova, né? Então, eu cheguei em casa, não tinha como eu compartilhar isso com ele, porque ele estava todo armado, e ele falar isso para mim era mais uma novidade. Mais uma porém, não era mais uma novidade, era mais um fato que levava à separação, que provavelmente já aconteceria. Porém, quando eu comecei a conversar e andar com essas pessoas de fé, eu comecei a entender que existia esperança. E aí essa minha amiga Vivian orando por nós e trazendo a gente para sair junto, e o marido tentando conversar com o Felipe, aí começou a acender em mim a esperança. Uau. Nossa, se eu conheci esse Jesus, ele também pode conhecer, né? Apesar de que eu olhava e falava, mas ele é um ateu. E aí todo mundo na igreja falava, a gente vai orar. E aí todo mundo... contou pra igreja inteira que eu era ateu e colocou a igreja pra orar. Olha só. Passou um tempo, ela falou assim, eu cheguei aqui, eu não falava uma palavra de inglês. Não pedia água. Aí ela falou assim, tinha um culto, era uma igreja brasileira, bem pequenininha. Não era bem pequenininha, mas Isso foi em Austin, no Texas, Em Austin, né? no Texas, capital do Texas. 2017. 2017. Era uma igreja pequena, mas tinha um culto em inglês de manhã e no primeiro serviço, no primeiro culto, e um culto em português depois, logo depois.
Ela falou assim, por que você não vai no culto inglês pra você treinar inglês e fazer uns amigos? Era Eu falei assim, eu falei assim, que mal que pode ter uma vez que eu não vou converter mesmo? Eu já tinha certeza, né? Que eu era o cara, né, bicho? Eu era super inteligente, eu não ia acreditar em Deus, era o que eu pensava. Entendeu? Só gente burra que acredita. Eu comecei a sair com o Marco Cavive, e, cara, o Marco, diretor mundial da Apple. Aí ele pensou, Eu olhava pro Marco e falava assim, não tem capacidade, um cara inteligente desse acreditar em ser Deus. crente, não, você falava ser crente, é evangélico. Mas essa é a estupidez do ateu, né? Que não tem nada mais estúpido do que você não crer em nada. Esse é que é o ponto. Enfim, aí eu falei, que mal que tem? Vou pra lá, porque o pastor, que era o pastor Marcos na época, ele era um cara muito teólogo. Eu gostava muito da história, né? Então aquilo me chamava atenção, e era em inglês, eu fui lá, comecei aí, era eu e mais umas 4 pessoas, e o pastor e o grupo de louvor, bicho. Só que o que acontecia? Tinha um culto em inglês, eu ia, só que ela vinha pro culto em português. Eu esperava ela no culto em português, então eu era o único cara da igreja que ia nos 2 cultos e era ateu. Porque quando a gente chegou aqui, eu não Era dirigia. o ateu mais crente Que já que tinha tinha na igreja. E que já tinha lido a Bíblia inteira, entendeu? Caramba. E a igreja, todo mundo ria. E a igreja orando, e eu não sabia que a igreja estava orando, cara. E aí um dia tô lá sentado lá e o pastor Ledo, aí aparece a figura do pastor Ledo. Aí o pastor Ledo começa um culto lá e vem falar do dízimo. E eu tinha uma mega rejeição com esse negócio, né? E aí quando ele falou a primeira vez, ele contou a história dele desde quando ele era dizimista, e ele falou uma coisa, cara, que foi aí que eu falo assim, quando você percebeu? Eu comecei a perceber nesses detalhes. Não é que eu percebi, começou a me dar uma pulguinha atrás da orelha nesses detalhes. Ele virou e falou assim, se você quiser vir aqui, enquanto você quiser vir, não se sinta constrangido de dar dinheiro aqui. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Vem aqui quanto quiser. Se você quiser vir a vida inteira e não dar dinheiro, nós vamos orar por você e você vai ser abençoado também. Muito bom. Quando você tiver alegria, porque a Bíblia diz isso, quando seu coração tiver alegria, aí você oferta. Mas do contrário, não se sinta constrangido, não dê. Cara, eu saí do culto, entrei no carro e a primeira coisa que eu falei para Renato, falou assim, é tão fácil falar a verdade? Porque ele falou assim, porque Deus não precisa do seu dinheiro, mas esse sofá quente, esse ar-condicionado limpinho, esse prédio bonito precisa. A obra dele precisa. E a obra dele é sua contribuição. É sua obrigação. Mas desde que você tenha alegria nisso. Eu entrei no carro e falei assim, é tão fácil falar a verdade, cara. Pra que as pessoas mentem? É óbvio. Deus não precisa, mas a obra precisa. Eu ainda era ateu, cara. Mas começou a me virar pulguinha, entendeu? Vários fatos até chegar o momento da conversão mesmo. Que bênção. E aí agora eu queria falar justamente sobre isso. Eu sei que a gente já conhece a sua história, e a gente é amigos aí de longas datas, e eu queria que você comentasse justamente isso, aquela noite, o que aconteceu naquela noite. Mas eu queria, Felipe, que você se sentisse na liberdade de você literalmente abrir o seu coração e falar assim, como que você estava e a ponto de que você estava quase para fazer quando conheceu Jesus. Então, cara, eu vou tentar controlar aqui as coisas. Precisa controlar, não, porque tem um lencinho aqui, ó. Tem lenço providencial. É intencional. Então, chegou num belo momento nos Estados Unidos, estava tudo ok, estava tudo certo, a vida fluindo, né? O casamento destruído, a família destruída, eu ateu, a Renata na igreja, a igreja orando e tal. E eu caí numa depressão profunda, cara, na pior que eu já tinha tido. Tinha tido outros eventos no passado, mas nem de longe tão profundo quando eu tive esse. Era setembro. Eu comecei lá com alguns sentimentos por volta de julho. A Renata foi para o Brasil. Eu fiquei. Nesse eu fiquei, né, um turbilhão de emoções. Eu caí numa depressão profunda. Quando ela voltou, eu tentei esconder isso um tempo, não consegui segurar. Um belo dia, eu desabei. Fiquei, não consegui sair de casa, não queria mais saber de nada. E aí um dia, sei lá, no auge da
do cansaço, do desespero, não sei. A gente estava sentado na sacada, né, do apartamento, os meninos dormindo, a gente conversando e eu explicando para ela que eu estava, né, em depressão e tal, e que eu tava, o que eu estava sentindo e contando o que eu estava sentindo. E aí, chorando, estava chorando muito e tal, eram umas 8 horas da noite, eu virei para ela e falei assim, eu espero que um dia vocês, crianças, possam me perdoar. Eu cansei, eu não aguento mais. O medo de continuar me dói menos, o medo de morrer me dói menos do que o medo de continuar. Cara, eu já estava tudo pronto. Eu estava decidido, já tinha pesquisado, já tinha olhado. E aí, naquele momento, eu não sei não lembro mais qual foi a reação da Renata, enfim. Mas eu virei para ela e falei assim, se Deus existe, desculpa. Glória a Deus. Amém. Se Deus existe, tá na hora dele se mostrar para mim. Porque eu desisti. Enfim. Dormi essa noite, no dia seguinte a Renata estava com a Bíblia na cabeceira da cama. É que você passou, eu estava com a Bíblia. Eu peguei a Bíblia, lembro como se fosse hoje. Peguei a Bíblia na cabeceira da cama, ela estava deitada dormindo umas 11 horas da noite. Eu abri a Bíblia e falei assim, sentado na minha cama. Falei assim, eu vou ler esse livro mais uma vez para provar pela Bíblia para minha esposa que Deus não existe. E quando eu terminar isso, eu vou dar fim nisso tudo. Essa foi a conversa que eu tive comigo mesmo, sentado na minha cama. Abri a Bíblia, eu não me lembro em qual lugar. Eu só lembro, a última coisa que eu lembro foi que eu li assim, eu sou. Foi. E ele começou a repetir. Disso aí eu não lembro muito mais. Aí a Renata conta, né? Ele começou a andar pelo quarto, era bem tarde da noite, começou a andar pelo quarto e falar, Deus eu sou, olha como é claro, é óbvio, como que eu nunca percebi isso, Deus é científico. Ele falava assim, porque Deus, ele é. Aí ele falava, ele é, e ele repetia, e eu falava, eu não tô entendendo. E aí ele ficava repetindo isso. Deitei e dormi. E aí ele deitou e dormiu. Acordei, convertido. Meu Deus. E não sei te explicar o que fez sentido nessa frase. Eu ainda não sei. Eu me lembro que ele falava assim, é quase científico, porque eu creio que o eu sou, né, não é ele foi criado, nada, o Deus é, de fato. Mas a gente entende que foi uma revelação, de fato, né, que foi o Espírito Santo. Sei que naquela noite eu deitei, dormi, acordei no outro dia. Né? E aí, esses dias para trás, a gente estava conversando com uma pastora amiga nossa e conhecida nossa, e falando sobre essa coisa do batismo do Espírito Santo, né? Que às vezes algumas pessoas sentem essa explosão, algumas pessoas oram em línguas, algumas pessoas têm revelações, algumas pessoas têm sensações. Eu falei, cara, para mim, ela falou, qual foi a sua? Eu falei, para mim foi paz. Porque tinha sido a primeira vez em 33 anos, cara, que eu conseguia descansar. Meu Deus. Minha cabeça sempre foi muito barulhenta. Eu sempre fui um cara muito angustiado. Eu nunca descansei, nunca consegui dormir. Eu tinha medo de dormir. Ele escutava vozes. Coisas, eu via coisas. Meu Deus. Ele era bem atormentado. Foi a primeira noite, cara, que eu me lembro, desde que eu me lembro por gente, como diz no Goiás, que eu consegui dormir. Bate igual uma pedra. Glória a Deus. Porque ele é a paz. Ele é a paz. A paz que excede todo o entendimento. Andressa, dessa noite em diante, eu sou testemunha para falar para vocês, dessa noite em diante, eu nunca mais vi nada.
eu nunca mais ouvi nada. E eu nunca mais perdi uma noite de sono. Amém. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre paz, mas também a gente falou sobre depressão, a gente falou sobre tormento, a gente falou de várias coisas que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo agora se identificam com isso. E ninguém mais que vocês que têm autoridade para falar sobre isso. E aí eu queria pedir, Felipe, que você olhasse para as pessoas que estão hoje nos assistindo ou nos escutando, aonde elas estiverem. Que palavra você tem para as pessoas do que elas estão passando agora e se identifique e fala: Felipe, eu estou igualzinho você. Todas as coisas se harmonizam em Deus. Mesmo aquelas que a gente não entende, mesmo aquelas que a gente não tem compreensão, da ira e da graça, dai glória a Deus por tudo. É verdade. Muitas coisas a gente não vai entender e muitas coisas não vão ser fáceis até agora, não são. A vida não é... Deus nunca prometeu pra gente uma vida perfeita, uma vida boa. Ele prometeu a verdade, o caminho, a paz, o contentamento e a vida eterna. E que estaria conosco, né? E que estaria conosco, que nós teríamos tribulações e teríamos problemas, mas que Ele estaria lá. O que eu diria hoje, para quem, se alguém tem por acaso sente esse vazio que eu já senti um dia, não há nada que preencha esse vazio que não seja Deus. Esse lugar é de Deus. Amém. Como Deus tinha um lugar dele lá no tabernáculo desde o princípio. Esse tabernáculo que é seu coração, só Ele preenche. Esse é o lugar dele e nada mais pode entrar aí. Amém. Nada mais consegue preencher. Amém. E Deus diz lá na Bíblia que Deus é luz e nele não há trevas. Deus não consegue, não é que não consegue, vamos mudar a palavra. Deus não pode, a natureza de Deus não pode conviver no pecado. Então a gente precisa buscar esse outro caminho. A gente precisa buscar essa santificação. Não é ser perfeito, é buscar a reaproximação com Deus. Amém. Né? Porque é o Espírito Santo que nos transforma. Porque é o Espírito Santo que transforma. E não é... O que a gente vem aprendendo agora é que não é a gente que faz. Quando eu estava nesse momento, cara, eu digo, as pessoas falam assim, mas Felipe, né, igual você perguntou, mas o que aconteceu? Você estava buscando? Cara, eu não estava buscando Deus. Aliás, eu estava no pior momento para acreditar. Uhum. Eu estava no momento mais perfeito para continuar ateu. Eu estava na pior fase da minha vida. Foi Deus que me achou, cara. Foi Deus que me buscou. Amém, glória a Deus. Foi Ele que me salvou. Eu não mereço isso. Então, quando a gente fala de Deus para os outros, quando a gente quer falar e quer abrir a boca e gritar, porque a sensação que dá na gente é que a gente precisa gritar isso. Exato. Aí, muitas vezes, tem gente que fala assim, mas vocês estão fazendo isso por quê? Porque é ordenação, porque é mandamento, porque Deus não... Não! Porque é como se fosse sabe uma criança que ganhou um presente? E que quer sair contando para todo mundo a alegria daquilo. Glória a Deus. Mas isso exatamente é a graça que a gente recebe de Deus, é um presente, né? Então, cara, o que eu diria para quem tem esse vazio, se não for pelo amor, vai pela dor, eu diria o seguinte: faça o que eu fiz. Desafie Deus. Porque eu desafiei Ele. Eu falei assim, se Ele existe, está na hora de se mostrar. Pronto. Desafie Ele e abre os braços. Você vai ver o que vai acontecer. Renata, e eu queria também que você tivesse a oportunidade de falar para as esposas que oram pela conversão do seu marido, né? A gente teve esse testemunho aí lindo de vocês. Você foi para a igreja e colocou o nome do Felipe ali no círculo de oração, nas irmãs dos coque. E vamos acreditar que isso vai acontecer. Então eu queria que você desse uma mensagem de fé e de esperança para essas mulheres, que tem muitas que a gente escuta que oram anos e anos pela conversão do marido. A primeira coisa que eu falo para as que são crentes e as que não são, né? Porque a gente não está falando aqui só com um público que às vezes tem conhecimento da palavra. Se você ainda não conheceu Jesus, se você ainda não conhece a palavra, tenha certeza que o casamento é o primeiro ministério de Deus. Então, Ele não quer a separação,
Não foi para isso que vocês se casaram, não foi para separar. Então coloca no seu coração que o mesmo Deus que salvou e restaurou o nosso casamento, Ele está disponível para restaurar a sua família também. Não desista, persista em oração. E se você não... mas eu não sei orar, Renata, eu não conheço a palavra. Busque alguém, vá à igreja, busque alguém que tenha fé e passe a conviver e a aprender sobre isso. E aí o Espírito Santo vai te ensinar e vai te capacitar a passar todas as dificuldades junto com o seu marido. E o seu marido vai ser santificado através da sua fé. É isso que a palavra diz, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, Renata, mas por que você não desistiu? Eu não tenho uma resposta para dizer o porquê. Eu muitas vezes sentei no chão do meu banheiro e chorei e eu perguntava a Deus, por que eu não fui embora daqui ainda, né? E eu sabia que não era para eu ir. Então, o Espírito Santo me capacitou, foi Ele que me fortaleceu, porque sozinho a gente não consegue. E a segunda coisa além de persistir, né, em oração, seja uma esposa sábia. Busque, a palavra diz que a sabedoria vem do temor ao Senhor. Então busque a sabedoria na palavra de Deus, leia a Bíblia, seja uma esposa sábia. A esposa sábia edifica a sua casa e a tola derruba. Quanto mais você bater de frente com seu marido, mais difícil vai ficar, né? Essa é a minha palavra. Não foi com tanta clareza do início, Lucas, a minha atitude, mas como a gente sabe que Deus é soberano e foi Ele, né, que nos direcionou a estarmos aqui até hoje, à medida que eu persistia, Ele me capacitava depois da nossa conversão. Então, eu creio que a persistência, a resiliência, né, e buscar sabedoria em Deus. Só uma coisa que eu queria pontuar nessa história toda é que assim, muitas vezes a gente foca aqui, está contando a história e às vezes foca no que aconteceu comigo naquela noite, né? Só que na verdade é uma história de conversão de nós dois e da família, da nossa família. A nossa família se converteu. A gente tinha um problema seríssimo de troca de funções, por exemplo. De inversão de papéis em casa. E isso, por muitos anos, gerou um problema sério. Né? Então, a Renata também passou por um processo de conversão muito forte. Para entender essas coisas todas. Entender essa sabedoria, né? Buscar a palavra de Deus, ou seja, foi uma história de conversão da nossa família, não foi uma história de conversão minha. Né? E uma coisa que me admira muito ao ver a história de vocês, até por conhecer essa história, assim, saber que vocês tinham essa inversão de papel, algo que me chama muito a atenção é que a Renata, mesmo ela tendo vontade e querendo fazer as coisas, ela entendeu que não era ela que ia te converter. Sabedoria. Né? Ela teve a sabedoria de aguardar e de esperar a intervenção divina. Então fica muito claro e muito nítido na história de vocês que foi exatamente Deus. Se não fosse Deus, não tinha nada que a Renata podia fazer. Mas, Lucas, olha que engraçado. Essa semana, a gente conversando com uma pessoa, eu falei exatamente isso. Falei, a minha conversão, Deus foi lá e me tomou de assalto. Foi da noite pro dia, acabou. Ele me derrubou e me levantou. Ele me matou e me ressuscitou no outro dia convertido. Eu vou dizer o seguinte, para ser didático. Foi mais fácil para mim. A conversão da Renata, não. A conversão da Renata foi uma decisão. Ela decidiu viver isso. Ela decidiu se entregar, ela decidiu mudar o caminho, ela decidiu mudar toda uma carga que vem de família, de experiência de vida, de tudo, e falar assim, cara, pelo bem disso, por obediência a Deus, pela obediência, eu vou tomar esse caminho. Uau! A gente sabe que na caminhada cristã a gente tem muitos desafios. A transformação é um processo. E a transformação é diária, né? Completamente. Vocês estão com quantos anos de conversão já? 7 anos. 7 anos. E como que tá hoje? Como que tá as crianças? A gente casamento, uma a bênção. Família. Perdão. Bom, como o Felipe falou, a Gabi tinha 7 anos quando a gente se mudou pra cá. Então ela viveu a metade da vida dela, ela tem 14 anos hoje, a metade da vida dela sem nunca ter entrado numa igreja
E a outra metade foi quando a gente veio e começou todo esse processo. Ela nos conheceu, um casal extremamente, né, fracassado. E hoje ela conhece a gente, um casal restaurado pelo Senhor. E ela sabe e fala para as pessoas que após a nossa conversão, a gente mudou. Então, para nós é uma bênção ver que ela consegue também testemunhar, né, do poder de Deus na vida, do poder de Deus no casamento, na família e tudo. Então, hoje a gente vai para a igreja, eles amam. E o nosso pequeno, o Luiz Felipe, de 7 anos, ele já nasceu a gente, né, nesse processo. Na transição. Então, assim, a gente tem culto doméstico toda noite em casa, né? A gente lê a Bíblia com eles, olha. E eles são super ativos, e eles perguntam, eles interagem, eles... Então, assim, pra gente é a graça mesmo. Porque, como o Felipe falou, a Gabi viveu 2 realidades muito diferentes, né? E pra gente, como casal, a gente brinca que a gente se casou tem pouco tempo, né? 7 anos. Porque a gente não sabia o que era casamento, então a gente... E hoje a gente está vivendo uma vida que a gente nunca viveu, né? Inclusive entre um com o outro. Glória a Deus. Não só da parte espiritual, né? Sim. Mas da convivência como casal, da intimidade, da amizade, dos prazeres de casal, de tudo isso. Não mudou completamente tudo. Deus é bom demais. Glória a Deus. A gente tem um desafio surpresa para vocês. Eu sabia disso. Caminhando pro final. O Lucas Não tá dentro do script. Eu tinha certeza disso. Mas é um desafio final para vocês. E a gente agora, todo mundo tá conhecendo a história deles. E vocês, durante essa história, vocês falaram que tiveram pessoas chaves nesse processo de caminhar. E a gente notou e também perguntou para vocês que uma pessoa muito chave é o pastor Ledo. Então a gente tem um desafio para você agora, que você ligue pro pastor Ledo. Coloque no Viva Voz. E na palavra de Deus diz assim, que a gente tem que dar honra a quem deve honra. E se ele foi uma pessoa tão importante, a gente quer que você exerça agora o princípio da gratidão. Que fale o que está no seu coração, fala que você está comentando sobre a história e que não tem como não falar nele. E aproveita então esse programa especial para você lavar a alma com o pastor Ledo aí. Uau! Pastor? Ô, Felipe. Tudo bem com o senhor? Bem, querido, e você? Joia, tá podendo falar rapidinho? Tô perturbando hoje, né? Não, tá tudo certo. Vamos lá. É o seguinte, pastor. Eu e Renata estamos aqui com o Lucas e com o Andrés, que são amigos nossos, e a gente está gravando um programa para eles, um projeto que eles estão fazendo. E aí eles fizeram uma surpresa para a gente está falando um pouco da história, e a gente tinha que relacionar uma pessoa muito importante na história. E aí eu, obviamente, coloquei o nome do senhor. E aí o desafio era a gente exercer gratidão. Então, na verdade, eu estou ligando, nós estamos ligando, a Renata está aqui do meu lado, aqui, pastor, para dizer que a gente ama muito o senhor, ama muito a vida do senhor. Eu vou tentar não chorar aqui, porque o senhor sabe da história toda. Eu sou muito, muito grato pelo senhor ter me acolhido quando todo mundo me rejeitou. Por tudo que o senhor fez de ter ido lá em casa, ter acreditado em mim, não ter desistido de mim. Enfim, ter feito, né, todas as conversas que nós tivemos. Ter me colocado como um amigo, além de tudo. E ter nos batizado. Ter batizado meus filhos, a minha filha principalmente. E ter vivido toda essa história com a gente. Então, eu queria, de verdade, agradecer muito ao senhor, dizer que eu louvo a vida do senhor, que Deus abençoe muito o senhor. E muito obrigado por tudo. Sou muito grato à sua vida e à sua existência. Eu amo muito o senhor. Querido, eu sinto que vocês têm esse amor por nós, essa gratidão, e para nós é uma alegria muito grande poder fazer parte da vida de vocês, né? E ser um pedacinho, né? E importante, né? Da história de vocês. E eu sei que Deus usou a vida de muitas pessoas para vocês chegarem onde chegaram, né? Onde estão. Mas eu fico feliz e obrigado pelas suas palavras, né? Eu falei aqui com eles que já comentei uma vez com o senhor, né, que eu não sei se o senhor, e vou falar de novo aqui em público agora, eu não sei se o senhor sabe o tamanho da importância das coisas que o senhor fez ou do valor das coisas que o senhor fez, mas para mim valeu minha vida, né?
Eu já falei isso para o senhor, estou falando de novo. Se o senhor perguntar quanto vale as atitudes do senhor, perguntar para minha filha quanto vale as atitudes do senhor, ela vai dizer para o senhor que valeu o pai dela. Se perguntar para minha esposa, valeu o marido. Se perguntar para os meus pais, as suas atitudes valeram o filho deles. Então, muito obrigado. Deus abençoe você, pastor. Amém, querido. Obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tenho certeza que assim como Deus usou a minha vida na sua, né? Deus está usando a sua, né, de muitas outras pessoas. E só a eternidade vai nos mostrar tudo isso, né? Glória a Deus. E eu sei que Deus vai usar você na vida de pessoas, de muitas pessoas, de pessoas importantes. E que você... eu cheguei até você, mas você vai chegar onde eu não posso chegar. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Obrigado, pastor. Daqui uns dias nós estamos aí. Um abraço. Tá bom, querida. Deus abençoe. Amém. E agora nós vamos ter um momento muito especial. Nós perguntamos para o Felipe e para a Renata qual foi a música que acompanhou eles durante toda a trajetória, qual foi a canção, né, que impactou a vida deles durante todo esse processo de conversão. E nós vamos adorar agora juntos. Então, aí na sua casa, onde você está, que o Espírito Santo possa te alcançar. Aonde você está, seja cheio da presença de Deus. E adore conosco. Aleluia. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Jesus, não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais,
nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Só queremos a ti, Jesus. Só a ti, Jesus. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Queremos beber. Tu és, Aleluia. tu és. Eu quero beber, Jesus. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és o rio. Em cada lar, em cada família, em cada coração. Oh, tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Deus. Vai entrando em cada lar, em cada coração. O rio, Senhor. Oh, tu és a fonte, Senhor. Amém, amém. E se você caiu aqui nessa história e foi ficando, e aí agora você fala, eles estão cantando, e quem é esse Deus que eles estão cantando? Quem é esse Jesus que eles estão cantando? A gente não queria deixar esse programa acabar sem te dar a oportunidade que você possa orar e entregar a sua vida para esse Jesus, para esse Deus que mudou a vida de um ateu. E aí, Felipe, eu queria te dar a oportunidade, junto com a Renata, que você possa direcionar as pessoas a fazer a mesma oração que você fez um dia que mudou a sua história. Pode fazer isso pra gente? Claro. Tem uma palavra que diz, a Renata vai fazer a oração de apelo, tem uma palavra que diz o seguinte, que foi a que pegou todos nós. Vinde a mim todos que... Lê Mateus. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E como o Lucas disse, esse mesmo Jesus que um dia nos salvou, que um dia tirou o peso, que um dia tirou o cansaço, ele está disponível para você. E basta uma decisão. A Bíblia diz que se a gente declarar e reconhecer Jesus como nosso único Senhor e Salvador,
nós teremos salvação, nós teremos vida eterna. Então eu quero te convidar, se você nunca fez essa oração, se for a primeira vez, ou você que já fez, mas que não está no caminho, que se desviou, que de alguma maneira quer voltar a ter um encontro com Jesus e receber descanso para a alma, eu te convido a repetir conosco agora essa oração. Senhor, eu me arrependo, ó Pai, dos caminhos que tomei. Eu quero te pedir perdão, ó Deus, por todo o tempo que eu vivi distante de Ti. E venho declarar, ó Pai, que reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu reconheço, ó Pai, que Ele morreu na cruz para me salvar, para salvar os meus pecados, ó Deus. E reconheço, ó Deus, de coração, que Ele ressuscitou e venceu a morte. E por isso eu te declaro o meu único Senhor e Salvador. Amém, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. E se você fez essa oração por primeira vez ou está fazendo ela com muita fé, escreve aqui nos comentários que a gente quer saber quem é você e a gente quer conhecer mais sobre você. Então, pode escrever aqui nos comentários que a gente vai te acompanhar a partir desse comentário. E o Felipe e a Renata se disporam a estar 7 dias com devocionais, com pessoas que se identificam com esse tema. Então, se você se identificou com esse tema e quer aprender mais sobre Jesus, quer aprender mais sobre Deus, através de uma perspectiva de um ex-ateu e de uma família que se converteu para Deus, eles estão disponibilizando um material muito bom no Telegram. Então vai aparecer um QR Code agora aqui na tua tela. Aponta o teu celular pro QR Code e vai te levar direto lá pro Telegram. E lá o Felipe e a Renata vão ter muito prazer de te acompanhar nesse canal. Glória a Deus. Amém. Amém? Obrigado, Felipe. Obrigado, Renata. Obrigada. Foi um Deus abençoe prazer vocês. estar com vocês aqui. É uma bênção. Esse dia e essa história, que essa história possa ainda impactar muitas e muitas pessoas em nome de Jesus. E que seja só o começo do nome de vocês serem levados para lugares que pessoas não conheciam sobre Jesus, mas o nome de vocês, eu tenho certeza que não vai ser famoso para os homens. Vai ser famoso para a glória de Deus. Glória a Deus. Porque vocês vão devolver toda a honra e toda a glória para Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, pessoal. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.